todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Essa semana, o tema que vai ser compartilhado no grupo pequeno é sobre a disponibilidade de ouvir. A característica das pessoas que ouvem as palavras de Deus, ouve aquilo que Deus está falando. E eu quero percorrer na Bíblia com vocês um pouco desse assunto, para que vocês entendam, por alguns textos da Bíblia, esse contexto de ouvir a Deus, de ouvir o que Deus está falando. E o tema está dizendo, nesse texto de Jeremias, que fala que Deus falou repetidamente. Olha, eu falei para vocês repetidas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. O contexto desse texto, abram o versículo 1 de Jeremias, olha o que diz. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. E Deus disse para Jeremias: fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Ele está dizendo o seguinte para Jeremias: olha, vá lá na porta do templo. Sabe quando vocês entraram ali e tinha 2 diáconos dizendo a paz do Senhor, irmão, e entregando um envelopinho para vocês? Então imagine só, você entrando no templo para cultuar e o diácono dizendo para você: olha, corrige a tua vida, o Senhor manda te dizer, não mude aquilo que você está fazendo. Essa é as primeiras palavras que ouve quando você entra no culto. Imagine só, era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Jeremias se colocou na porta do templo e estava dizendo: olha, assim diz o Senhor, Deus manda dizer para vocês, corrijam a conduta de vocês, mudem as práticas de vocês e não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: eis o templo do Senhor, o templo do Senhor. O que significa esse confiar em palavras enganosas que diziam o templo do Senhor? Eles achavam que, por conta de estarem indo ao templo de Deus, por conta de a arca de Deus estar no templo, e a presença de Deus estar lá no templo, já estava tudo resolvido. Então eles iam e praticavam os deveres religiosos, mas a vida particular não condizia com a lei de Deus. Então não adianta nada ir ao templo, levar os seus sacrifícios, praticar os seus deveres religiosos, se as práticas de fora do templo, lá da sua casa, não condiz com a palavra de Deus. Então Deus estava dizendo para eles: corrijam a vida de vocês, corrijam as práticas de vocês e não confiem que o fato de vocês terem o templo com a minha presença vai adiantar de alguma coisa. Trazendo para os nossos dias, as pessoas acreditam porque vão à igreja, porque são batizadas, porque dão um dízimo, porque fazem práticas espirituais,
vai adiantar alguma coisa, ou estão bem com Deus, mas têm condutas que são contra a palavra de Deus, não adianta nada. Então Deus vem falando repetidamente: olha, melhor do que a sua oferta é o seu coração puro, melhor do que a tua presença num culto de domingo é uma mente limpa, uma mente que não seja poluída. É o interior de vocês que Deus quer. Deus olha o homem interior. Deus não olha as práticas exteriores, não olha a roupa, não olha porque você não passa um batom, não olha porque você não assiste uma televisão. Ele olha o seu coração. Tem inveja, tem ira, tem raiva. É isso que Deus olha, e não as práticas exteriores. E é isso que Deus está dizendo aqui. Eu venho falando para vocês repetidamente. Então, o tema dessa semana fala de pessoas que não ouvem o que Deus está falando, continuam agindo, praticando a religião, praticando a espiritualidade, mas vazios por dentro, porque a vida, o relacionamento com Deus não se vê em práticas religiosas, mas se vê no interior cheio de Deus. Então nós vamos aprender hoje, mas por que as pessoas não ouvem Deus? Como nós ouvimos Deus? E aí, tentar trazer para as nossas vidas, como podemos ouvir Deus, ou se estamos nesse processo agora, em que Deus vem falando conosco e a gente não quer ouvir. Deus vem falando alguma coisa com você: olha, você precisa parar de fazer isso, e você não quer parar. Você precisa começar a fazer isso, e você não começa a fazer. Às vezes Deus pode estar fazendo isso com vocês. E hoje é que vocês vão ouvir o que está acontecendo no mundo espiritual. Qual é o processo que está acontecendo dentro de vocês? Esse processo Jesus fala em Mateus capítulo 13. Vamos para Mateus capítulo 13. Acharam? Mateus 13, versículo de número 10. Amém? Diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Jesus está dizendo, lembra das outras semanas? Felizes são os olhos de vocês e felizem os ouvidos, bem-aventurados ou abençoados. Jesus está falando aqui da bênção dos olhos. Olha, existem pessoas que têm olhos abençoados.
Olha, financeiramente eu não sou abençoado, materialmente eu não sou abençoado, no meu corpo físico, olha, eu sou uma pessoa meio doentinha, não sou abençoado, mas meus olhos são abençoados. Como assim? Porque esses meus olhos viram o que muitos profetas do Antigo Testamento desejaram ver e não viram. Os meus ouvidos são abençoados, porque eu ouvi de Deus coisas, vamos dizer assim, ouvi de Deus revelações, ensinos que muitos profetas no Antigo Testamento desejaram ouvir e não ouviram. Olha a profundidade da bênção que a Bíblia ensina. Ter olhos abençoados, ter ouvidos abençoados. Só que existem aqueles que não têm olhos abençoados e ouvidos abençoados. E Jesus diz que essas pessoas, elas têm o coração duro, elas endurecem o coração. Vocês lembram a parábola do semeador? Antes desse texto, Jesus falou da parábola do semeador. E fala que parte da semente caiu no caminho, e veio as aves do céu e comeu. Por quê? Porque a semente não penetrou no solo. Por quê? Porque o solo era duro. Então existe pessoas que têm um coração duro, e pessoas de coração duro, a palavra de Deus não penetra, não entra. E por conta da palavra de Deus não penetrar, a palavra é tomada, roubada pelo diabo. O diabo tira, remove a palavra, faz com que a pessoa esqueça a palavra, some do entendimento a palavra. Por quê? Não porque o diabo vai e tira a palavra, mas porque a pessoa tem coração duro. Então Jesus está dizendo que existe um grupo de pessoas que não ouve a Deus, e elas não ouvem a Deus porque elas têm um coração duro. Coração duro é a condição, o porquê de pessoas não obedecerem Deus, não terem fé. Você pode falar assim: pastor, a minha vida está um problema, é só caos, no meu trabalho só dá problema, não sobra R$1 na minha conta, é só discussão na minha casa, é só discussão no meu trabalho, eu não tenho paz, eu só tenho ansiedade, eu não consigo dormir. Tudo isso que eu falei, pode ser que estejam tudo em uma pessoa só. Se for tudo uma pessoa só, irmão, corre falar comigo, que as coisas estão difíceis com você. Mas pode ser que o que eu falei está um pouco em cada um. Um não tem discussão em casa, mas tem no trabalho. Outro não tem no trabalho, mas tem em casa. Um dorme, o outro não dorme. Mas tudo isso que eu falei pode ser causa de endurecimento do pecado. Por quê? Porque Deus está pedindo que nós mudemos, pedindo para que você e eu, olha, você precisa mudar essa tua postura, você precisa mudar essa forma de agir, você precisa mudar essa forma de falar, você precisa mudar essa forma de reagir, você precisa mudar essa forma que você pensa, porque a forma que você está vivendo não está me agradando. E aí, a gente não quer ouvir, porque dói a mudança, lapidar-se, né, o forjar de Deus dói, então a gente procrastina, negligencia, procura subterfúgios bíblicos, é como assim, não, o pastor Johnny está falando, deixa eu colocar lá no pastor tal do canal do YouTube, que ele fala diferente do pastor Johnny. Aí você vai ouvir um outro que fala aquilo que você não precisa fazer. Ou você é tão bom que você mesmo acha na Bíblia outros versículos para você não precisar fazer aquilo que você tem que fazer. Mas no fundo, nós estamos colocando tampões auriculares para não ouvir Deus. Esse é o grande perigo. Será que você não está colocando tampões auriculares para não ouvir Deus?
Será que não tem algo que o Espírito Santo está a tempo martelando no teu coração para você fazer, para você deixar de fazer, e você tem relutado? E você tem dizendo, mas a culpa não é minha, se é outra pessoa, se ele não fizer, eu não vou fazer. Não, Senhor, isso está acontecendo porque... E Deus está falando, você. Se você está passando por isso, você está correndo o perigo de que o seu coração seja endurecido. Quem passa por esse processo, o coração está como um barro, amolecido, e está num processo de endurecer o coração. Precisa tomar cuidado. Pastor, como assim? Por quê? Como assim eu preciso tomar cuidado? Eu vou trazer para vocês características do que acontece. Está lá no texto que o Dodô abriu hoje o culto. Hebreus 3. Estava vendo minha pregação, né? Meu preparação do sermão antes de abrir o culto. Hebreus 3. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Por enquanto até aqui. A palavra de Deus então está dizendo, se hoje você ouvir a voz de Deus, o que não é para fazer? Então significa que é possível, não é? Ouvir a voz de Deus e endurecer o coração? Sabe quando a voz de Deus fala assim, dá essa oferta? Sabe quando a voz de Deus fala assim, vai pedir perdão? Sabe quando a voz de Deus fala assim, levanta a orar? Sabe quando a voz de Deus fala assim, vai para o culto? Sabe quando a voz de Deus fala assim, olha, você falou mais do que devia? É isso que a Bíblia está dizendo, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração. Como que a gente endurece o coração? Dá essa oferta, em vez de pôr a mão no bolso direito, você põe a mão no bolso esquerdo. Quando põe a mão no bolso? Quando Deus fala, vai pedir perdão, e você fala, Senhor, não tenho, eu não fiz nada. Ou você nem fala, Senhor, você simplesmente vai fazer os seus afazeres enquanto aquilo está na sua mente. Vai pedir e você vai fazer a sua vida. Como se ninguém estivesse falando com você. Ou quando a Bíblia fala o seguinte, olha, vai lá ter com o irmão, vai para o culto. E a gente não ouve. Então, esse endurecer o coração é quando a gente não quer ouvir. Só que olha a palavra diz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Aí Deus coloca o contexto do endurecer do coração. O contexto é Êxodo 17 e Números 20. Vocês podem ler em casa depois. O contexto é, o povo estava peregrinando no deserto. Perfeito? Quem aqui peregrina no deserto desta vida? Levanta a mão. Quem aqui então, que não levantou a mão, quem não está no deserto, está na abundância? Levanta a mão, quero ver. Amém. Agora, esse deserto dessa vida, é um lugar que às vezes passamos lutas, passamos dificuldades. Deserto é lugar de escassez. Deserto é local de dependência de Deus. Então chegou um dia que o povo de Israel não tinha água. Acordaram de manhã naquele dia e não tinha água. E aí o que acontece?
Eles foram reclamar com Moisés. Só que a palavra não é reclamar, a palavra é murmurar. Vocês conseguem entender o que é a murmuração? Murmuração é você não estar contente, é você se torna uma pedra de tropeço para as pessoas. O murmurador, ele não levanta o ânimo de ninguém. O murmurador não contribui para a equipe, não contribui para a comunidade. O murmurador ele vem e quando ele chega, você olha em cima da cabeça dele, tem uma nuvem negra de tempestade, com raios e chuvinha assim, ó. Essa é a cabeça do murmurador, porque o murmurador não vê coisa boa em lugar nenhum. Todos os lados que o murmurador olha, ele diz o seguinte: tudo conspira contra mim, isso aqui vai dar errado, isso aqui já estou vendo que não vai dar certo, isso aqui está ruim, isso está ruim demais. Essa é a mente do murmurador. Por quê? Porque o murmurador não tinha água. Por conta do murmurador não ter água, aí o carro não vai funcionar. O problema está na louça, o problema está no marido, o problema está em tudo, mas tudo começou porque não tinha água. Vocês entenderam? Então o fato de faltar uma coisa, desencadeia todo um problema em volta. Então o povo chegou e foi murmurar com Moisés. E disse: olha, você nos trouxe para morrer no deserto. É o que diz lá em Números. Você poderia ter nos deixado lá no Egito. Que lá tínhamos cebolas, tínhamos comida. E aí, a murmuração foi a etapa 1. Então, primeira etapa do coração duro, ele murmura. Gente que não ouve Deus, que Deus fala: olha, vai pedir perdão, resolve isso, você não ouve Deus e não obedece. Aí o que acontece? Começa a faltar água na tua vida. Fala assim: falta água no seu casamento, falta água no seu salário, falta água no seu trabalho, falta água até nos amigos da igreja. Aí você começa a murmurar. Aí o problema é das pessoas, foram murmurar com Moisés. Queriam que Moisés vai até Deus e fala assim: Senhor, faz alguma coisa, senão esse povo vai me apedrejar. Olha só, deserto falta água, não falta? Mas parece que deserto tem pedra sobrando. Moisés falou: pedra tem bastante. Olha o perigo do deserto. E aí, fala que o povo, ele se rebelou contra Deus. Sabe quando a gente não quer ouvir a Deus, que a gente faz assim, ó, que eu falei para vocês? A gente pensa que a gente só não está dando ouvido. Mas sabe o que a gente está fazendo? Se rebelando. Se você fala assim para o teu filho: limpa o seu quarto. Ele põe o fone de ouvido e começa a cantar alto. O que você vai fazer? Misericórdia, alguns já falaram. Você diz está tudo bem, ou você acha que o seu filho está se rebelando contra aquilo que você pediu para ele fazer? Está se rebelando, não está? Contra a sua autoridade. É o que a gente faz. Deus pede para a gente fazer uma coisa. É igual aos nossos filhos, a gente é igual. Eles não querem arrumar. E a gente não quer pedir perdão, não quer se humilhar, não quer crer em Deus, não quer depender de Deus. Aí a gente põe o fone de ouvido do mundo para escutar aquilo que a gente quer ouvir. Porque se a gente tira aquele fone de ouvido espiritual, a gente ouve Deus. Aí a gente põe alguma coisa no lugar para ouvir o que a gente quer ouvir, para não ouvir o que Deus está falando. Esse é o engano do pecado. O que nós temos ouvido? O que nós temos colocado para tocar no fone de ouvido, para não ouvir o que Deus está falando?
Eu não sei o que vocês colocam no de vocês, mas eu digo para vocês o que eu coloco no meu. No meu eu coloco os desejos do meu coração. A minha visão, a minha forma de enxergar, eu coloco as razões que eu mesmo crio dentro de mim. Então, ao invés de ouvir a opinião de Deus, eu coloco a minha opinião. Por quê? Porque a minha opinião sempre vai ser boa para mim. Porque eu me amo. Eu me amo tanto que eu sempre vou querer para mim o melhor aos meus olhos. Mas Deus me ama muito mais e quer para mim o melhor aos olhos de Deus, o que às vezes o hoje para mim não vai ser bom. Então, esse é o contexto. O povo murmurou e se rebelou. E depois da rebelião vem a outra coisa que Deus juntou para Deus se irar. Diz que o povo tentou a Deus. Sabe o que é o tentar a Deus? É dizer assim, vamos ver se Deus está comigo mesmo. Deus não está comigo, está faltando água. Não tem água. E aí a culpa é de Deus. Deus não tem poder para dar água. Deus deixou de ser amor, por isso que está faltando água. Deus deixou de cumprir as promessas dele, por isso que está faltando água. Essa é a mentalidade de quem está num processo de endurecimento do coração. Murmura, se rebela e depois vê Deus distante, vê Deus longe, vê que Deus não age, que Deus não está fazendo. Não é Deus que não está fazendo, é você que está com o coração duro. E aí Deus se irou com o povo. Pastor, então o que fazer para não endurecer o coração? Versículo 12 de Hebreus 3. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do... Olha o remédio aí, 3 pontos, remédio. Qual é o remédio para não endurecer o coração? Primeiro, ao contrário, encorajem-se uns aos outros. Então, para quebrar a dureza do coração e resolver o problema da dureza do coração, é necessário encorajar uns aos outros. Encorajar aqui no grego é você falar boas palavras, é animar. É você se colocar do lado e trazer palavras de encorajamento, de consolo, de exortação. Um exemplo clássico na Bíblia, quando os espias lá em Números foram ver a terra prometida, fala que eles voltaram com um relatório negativo, 10 deles. E eles falaram, olha, a terra é boa, as cidades são boas, mas lá tem gigantes, o povo é muito forte e a gente vai perecer. E fala que o povo desanimou, queria voltar para trás, chorou. Mas Josué e Caleb disse o quê? Não, tomemos posse daquilo que o Senhor nos deu, levante a cabeça, vamos enfrentar. Isso é encorajar. Enquanto a outra pessoa está olhando para baixo, está triste, sem fé, desapontada, querendo desistir da vida, do trabalho, do casamento, o outro está dizendo, levanta a cabeça, não faça isso, vamos obedecer a Deus, vamos esperar em Deus, tudo vai dar certo. Isso é encorajar. Então está dizendo que para ter um coração que não endureça, você precisa estar em um ambiente de encorajamento. Você precisa estar em um ambiente onde pessoas vão dizer para você o contrário do que aquele interior desanimado teu quer fazer.
Você levanta de manhã e fala assim, ó céus, ó vida, ai não quero hoje lavar o cabelo, ai não quero limpar essa casa, não quero. Tem que vir alguém e fala assim, amiga, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos fazer isso, ânimo. Não é ela fala assim, eu vou trazer um outro que está pior do que eu, para a gente ficar se lamuriando junto. Não adianta, precisa de encorajamento, alguém que te dê uma perspectiva conforme a vontade de Deus e fala assim, espere em Deus, continua, anda, não faz desse jeito que você quer fazer. Primeiro então, encorajamento, e esse encorajamento se encontra onde? Em pessoas maduras na fé, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que gente que se isola de igreja, que se isola de culto, que se isola de pessoas, não vão ter gente para encorajar. Quando você estiver passando um problema, se lamuriando, com o coração querendo endurecer, quem você vai ligar para te encorajar? Quem vai sentir a tua falta para te chamar, para te encorajar? Você precisa ter pessoas que são esse backup, que são essas pessoas que vão cuidar de você, que vão notar que você não está bem e vão te encorajar. Pessoas que têm o seu contato, pessoas que você se relaciona, que vão encorajar você. E da mesma forma você vai encorajar elas. Que a gente não pode se isolar. Porque se a gente se isola, quando a gente está mal, quando a gente está querendo endurecer o coração, não tem ninguém para encorajar. Se não tem ninguém para encorajar, o que vai acontecer com o coração? Vai endurecer, vai ouvir o encorajamento do seu eu. Porque se outra pessoa não te encorajar biblicamente, você vai se encorajar na sua sabedoria, no seu entendimento e no seu coração pecaminoso. É isso que vai acontecer. Então, o primeiro remédio do endurecimento é encorajamento. Segundo, encorajem-se uns aos outros todos. Irmãos, eu achei que era só os domingos, no culto. Todos os dias. O encorajamento é todos os dias. Não é só uma vez na semana. E se é todos os dias, então a palavra de Deus abre aqui que não é só encorajamento de outras pessoas. É um encorajamento do Espírito Santo, é um encorajamento da palavra. É necessário todos os dias se colocar à luz da palavra e deixar que ela te encoraje. Colocar louvores para ouvir que te encoraje a agir diferente da forma que você quer agir. É você, todos os dias, ser encorajado. Ser encorajado a quê? A crer em Deus, a esperar em Deus, a agir biblicamente, a ser um cristão verdadeiro. Isso que nós precisamos. Confessar os pecados. Quem não se encoraja todos os dias, não confessa os pecados. Não tem como, irmãos. Eu discuti com a Sara, ser desrespeitoso com ela e orar, vim pregar. A hipocrisia da minha parte iniciar um culto sem pedir perdão para Deus primeiro. Ela pode não ouvir o perdão da minha boca e achar que eu sou um falso, porque eu briguei com ela e eu não fui pedir perdão para ela. Mas se eu aqui orei, pedi perdão para Deus e me arrependi do meu coração, Deus está vendo, Deus sabe do meu coração. Só que Deus, com certeza, acabando o culto, vai ter com seu irmão antes de dormir. O que eu estou querendo dizer é que não tem como fazer uma coisa errada e dobrar os joelhos. Está uma coisa, vamos dizer assim, está sujeira debaixo do tapete e a gente não... Irmãos, vamos ser sinceros aqui, vamos abrir o nosso coração pecaminoso uns aos outros? Vocês são igual eu, que quando tem uma coisa assim que você reluta para confessar diante de Deus, aí você vai orar e você vai com a sua mente em outra oração e você não ora naquele tópico que você está errando, e parece que vem algo na sua mente assim, tá, e aquele tópico, vamos falar desse assunto?
e você não vai falar daquilo na oração? Já aconteceu? Acontece com vocês ou é só comigo? Olha, irmãos, somos parecidos, parece. Mas é o Espírito Santo de Deus querendo que a gente não viva com sujeira debaixo do tapete, porque a tendência é, se hoje eu consigo sair, dobrar os joelhos, orar, não confessar aquele assunto, não tocar naquele assunto, terminar a oração, levantar e viver a vida, a tendência é que quando eu voltar na outra oração, tem mais sujeira naquele assunto, tem mais sujeira naquele tópico, e cada vez eu vou acumulando, e acumulando, e acumulando, e acumulando sujeira e vivendo a vida. Não pode. É necessário limpar tudo. É necessário tirar todo o pus para fora da ferida no momento da oração, confessar, orar, pedir perdão, levantar limpo e resolver as coisas, para não dar brecha para o diabo, não ter daquilo que ele tem a você nas mãos dele. É por isso que diz aqui todos os dias, porque nós sujamos os pés, nós pecamos todos os dias. Terceiro remédio. Ao contrário, né? Encorajem-se uns aos outros. 2, todos os dias. E 3, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, pastor, que palavra Deus está falando comigo? Amanhã. Não, irmão, não é amanhã. É hoje. Acabou o culto, hoje. Pega o telefone se precisa. Dobra o joelho se precisa. É hoje. Sem procrastinação, sem amanhã. Se Jesus voltar hoje, amanhã você ficou. É hoje, não é amanhã. Então é necessário urgência. Olha como é doente, olha como é perigoso a dureza do coração. Deus olha tanto para ela, e Ele diz, olha, é necessário uma comunidade, um grupo de pessoas, que se encorajam todos os dias, e não deixam para amanhã, para poder resolver a dureza do coração. Porque se não fizermos, o versículo 11 diz, olha, jamais entrarão no meu descanso. Jamais entrarão no meu descanso. Gente com coração duro, não tem descanso. Principalmente o cristão, e eu falo por experiência na minha pele. Davi vai dizer que enquanto ele não confessou o pecado dele, a alma dele gemia. Corroía os ossos. Então, enquanto a gente não confessa os nossos pecados, não tem paz interior. E essa é só a primeira parte da má notícia. A má notícia é, se você tem um coração duro hoje, você não tem descanso, mas não se preocupe, porque você também não vai ter descanso por toda a eternidade. Porque ele está dizendo, jamais entrarão no meu descanso. Você não tem descanso hoje e você não vai ter descanso amanhã. Por quê? Porque você está querendo descansar no seu entendimento. Você está querendo descansar na tua mentalidade. Você está querendo descansar no teu orgulho. E assim é comigo. Então Deus tira o descanso hoje e tira o descanso futuro. Pastor, que palavra dura, pastor. Eu achei só que era para ouvir a palavra de Deus. Na verdade, irmãos, não é que a palavra é dura. A questão é que eu mostro para vocês que aquilo que a palavra de Deus num texto fala, não quer ouvir, eu trago para vocês o porquê que não quer ouvir. O fato de não ouvir é porque as raízes estão numa podridão de dentro do nosso coração, que é muito mais complexa do que apenas não querer ouvir.
É para vocês verem o quanto nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Eu termino voltando para Mateus 13. Mateus 13:10, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: por que você fala em parábolas para o povo? Por que lá para a multidão você fala em parábolas? E Jesus fala: olha, porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e a eles não. E aí fala que o povo tinha um coração duro. As parábolas de Jesus era uma linguagem simples, que elas tanto traziam vida, quanto traziam morte. A Bíblia ensina que a igreja não é lugar de santo, amém, irmãos? Na igreja tem todo tipo de peixe, não fala que a rede é lançada e vem para a praia todo tipo de peixe, peixes bons e peixes ruins, que no último dia os anjos irão separar e levar a cesta de peixes bons. Então significa que no meio dos peixes bons de uma igreja, toda igreja tem peixe bom e peixe ruim. Outra coisa que a Bíblia ensina, que Deus tinha plantação de trigo, mas veio o inimigo e semeou no meio o joio. Então na plantação tem tanto o joio quanto o trigo. Então tem peixe bom, peixe ruim, tem trigo e tem joio. Até aqui vocês entenderam? Então, quando a palavra de Deus é proferida, é ministrada, tanto o peixe bom quanto o peixe ruim vai ouvir essa palavra. Tanto o trigo quanto o joio vai ouvir essa palavra. Então, tem ouvido de trigo na igreja e tem ouvido de joio. A palavra de Jesus, quando cai no ouvido do trigo, gera vida. A palavra de Jesus, quando cai no ouvido do joio, gera a morte. A palavra de Jesus abençoa os ouvidos do trigo, e as palavras de Jesus condena os ouvidos do joio. É isso que Jesus está dizendo. Por que eu falo em parábolas? Porque tem uns que quanto mais tem, mais vai receber. Não é isso que a Bíblia diz? Aí, olha só o que diz o versículo: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. Jesus está falando aqui dos mistérios do reino de Deus. Então aqueles que têm os mistérios do reino de Deus, ouvidos abençoados para ouvir, ele terá em grande quantidade, amém? Então, os ouvidos do trigo sempre têm e sempre terão mais. E o que Jesus fala dos ouvidos do joio? Mas, o que não tem, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele já não tem fé, ele já é ouvido de joio. E esse que ele não tem, ainda vai ser tirado. Como que é tirado? É falado por parábola, para que ele não entenda. Perfeito? Então o texto está sendo direto. Direto. Cuidado com os seus ouvidos. Porque se você tem ouvido de trigo, você vai crescer, você vai florescer, você vai frutificar e você vai viver em abundância.
Mas se você tem ouvido de joio, se o seu coração endurece, a sua vida vai de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, até que no último dia você não tenha nada. Cuidado para não ter ouvido de joio. E a palavra de Jesus, ele fala, olha, eu falo em parábolas. Aqueles que têm ouvido de trigo, eles vão entender porque eu estou falando de forma simples. Eles vão entender que eu estou falando das coisas espirituais e eles vão vir e eles vão obedecer. Agora, eu falo por parábolas. E aqueles que têm ouvido de joio, não vão entender. Vão achar que não é com eles. Vão achar a mensagem enigmática. E vão rejeitar. Então, a mesma palavra, você vai ver irmãos saindo e dizendo, que palavra maravilhosa. E outros, eu não entendi nada, não falou comigo. Cuidado, cuidado. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra.